Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes países, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, vamos ler em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. E o capítulo 3, versículo 14 ao 15. Diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E o versículo 14 ao 15 nos diz: sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto Deus faz, isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus restaura o que passou. Todas as coisas debaixo do céu têm seu tempo. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. No programa divino, encontramos que foi estabelecido tempo para cada coisa. Tempo para trabalhar e tempo para descansar, para dormir. Tempo para comer e depois tempo para fazer a digestão do comido e obter as forças para trabalhar, para viver. Tempo para nascer e depois tempo para morrer. No tempo para nascer, o bebê chora ou a bebê chora, mas seus pais e seus familiares riem. E depois, no tempo de morrer, se é um crente, os familiares choram, mas quem se vai com Cristo ri e desfruta no paraíso sua estadia até que ocorra a ressurreição. Para tudo há tempo. Tempo para semear e tempo para colher. No tempo de semear, se tem muito trabalho e é uma temporada longa. Mas depois vem o tempo da colheita. E aí está o regozijo, a alegria do semeador. Que sua colheita foi boa. E isso enche de regozijo quem fez a semeadura. Por isso, se fala na Bíblia do regozijo, da alegria da colheita. Porque se a colheita não é boa, então quem semeou não se regozija de ter semeado, não se regozija de ter trabalhado, porque o resultado não foi positivo. E agora, vejam vocês como nos ensina a Bíblia que para tudo debaixo do céu
há tempo. Tem um tempo. A Escritura nos diz o que lemos há alguns momentos. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus restaura o que passou. Por exemplo, passou a hora 12 até a hora sexta do dia de ontem. Mas hoje já estamos novamente nesse ciclo. Vem? Cada dia restaura o horário. Cada dia restaura os dias da semana. E se restauram os dias do mês. E se restauram as semanas, os meses. E assim por diante. No ano se completa o ano. Depois vem outro ano, vem? Isso é uma restauração de algo que já passou. E o que virá, pois isso já é o que se está vivendo, vai voltar. Mas em um novo ciclo. Por isso esses ciclos colocaram por nome números, os números das horas. Antes se chamavam vigílias e também colocaram nome aos dias para diferenciar cada dia e colocaram nomes nos meses e assim por diante. E nos anos colocaram números também. Agora, mas podemos ver que tudo é uma restauração de algo que já aconteceu, volta e vão se cumprindo ciclos, e é muito importante saber no ciclo em que a pessoa está vivendo. Se você pensa que está vivendo na quarta-feira, pela manhã, ao invés de vir para a igreja, vai para o trabalho. Ou se pensa que é domingo, fica dormindo, ou sai para a igreja e tinha que ser para o trabalho. E isso mostra que não está bem, está se esquecendo das coisas. E pode chegar ao tempo em que a pessoa fique muito mal e se esqueçam das coisas. Se esqueçam os ciclos em que dia está, em que mês está, em que ano está. E se esqueçam das coisas que tem que fazer em cada tempo. Se esquece o tempo, o momento que está vivendo. E assim é no espiritual. E agora, nos dias de Jesus, estavam se repetindo ciclos passados. E depois pedem sinal a Jesus. E Jesus diz no capítulo 16 de São Mateus, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado.
E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora não disse, não explicou o sinal. No outro dos evangelhos explica. Vamos ver. Vamos ver em São Lucas. Capítulo 11, versículo 29 em diante diz: ajuntando-se as multidões, começou Jesus a dizer: esta geração é maligna, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. E agora, em São Marcos, capítulo 11, vamos ver o que nos diz ali. Aí nos diz que não será dado sinal a não ser o sinal de Jonas. Que como esteve Jonas no ventre da baleia por 3 dias, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. E isso está falando que Jonas estar no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites e está representando a Cristo morrendo, sendo sepultado e estando no coração da terra por 3 dias. Era um tempo paralelo ao de Jonas. E assim esteve acontecendo em diferentes ocasiões. Agora o caso de Jesus. O caso de Jesus falando lá aos fariseus
e saduceus do sinal de Jonas. Também les habla acerca de las señales. Também ele fala sobre os sinais dos céus. E mostra que quando vem que a nuvem se levanta do oeste, do ocidente, dizem, chuva vem, vem chuva. A nuvem se levantando do ocidente. E isso nos mostra que há algo importante no ocidente que acontecerá. Quando do ocidente se levanta a nuvem, Cristo diz que eles dizem, água vem, vem chuva. Quando Elias decretou, por aí pelo capítulo 17 a 18 de 1 de Reis, que não haveria chuva sobre a terra, a não ser pela sua palavra. Isto foi uma declaração muito grande. Capítulo 17 de 1 de Reis, versículo 1. Diz, ora, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E não disse por quantos anos. E se deteve a chuva. Os céus ficaram depois como bronze, juízo divino. Não sabiam quando voltaria a chuva, mas sim podiam saber. Não haverá chuva a não ser pela minha palavra. A chuva física representa a chuva espiritual, a chuva de bênção, a chuva temporânea e a chuva tardia, a chuva da palavra de Deus revelada para o povo. O Evangelho de Cristo, como a chuva temporã, o Evangelho da graça e o Evangelho do reino como a chuva tardia. Ambos giram ao redor da vinda do Senhor. A chuva temporã ao redor da primeira vinda de Cristo e a chuva tardia ao redor da segunda vinda de Cristo. E até que Elias lá orou e disse a Acabe, lá no capítulo 18, depois de uma demonstração grande da manifestação de Deus, depois que Elias restaurou ali o lugar para fazer o sacrifício, Elias restaurou tudo ali, porque o altar estava arruinado. Ele juntou as pedras, 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Elias restaurando o altar, onde vai cair o fogo e onde é feito, se coloca o sacrifício, se realiza o sacrifício. É Deus por meio de Elias restaurando Israel. Para que venha o fogo divino, a coluna de fogo, regressando a Israel. Haverá uma manifestação grande no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus, e depois
le tocará a Israel, corresponderá a Israel a parte para eles, para o qual tem que ser restaurado Israel, as 12 tribos de Israel, que é representado las 12,000 nas 12.000 personas, pessoas, 12,000 de cada 12.000 de cada tribo tribo de los hijos de Israel. dos filhos de Israel. Y luego E depois, Elías le dice a Acab, Elias diz a Acabe, ve, sube. vai, sobe. Entonces Elías dijo a Então Elias disse a Acabe, esto fue después de isto foi depois que el poder de Dios fue de que o manifestado poder de Deus foi manifestado, luego él e depois ele mató, degolló matou, degolou os falsos profetas, 400 de 450 de Baal y 450 e de Acera, 400 do poste-ídolo, de Acera, poste-ídolo. E luego de eso depois disso, la lluvia a chuva vendría viria sobre Israel. sobre Israel. Vean por qué se requiere Vejam la por que se restauración requer a restauração de las dos tribus, das 12 de los dos tribos, palos, das duas varas, unidos en la mano de Dios na mão de Deus para para la restauración a restauração de las 12 tribus, das 12 tribos e, consequentemente, a restauração também do reino de Deus, que en la tierra que na terra é es el reino o reino de David. de Davi. Es importante É importante saber estas cosas. essas coisas. De Baal hay 450 Vejam, de Baal há 450 profetas que estavam de acordo com o rei, estavam de acordo com o rei com eles. Mas Deus não estava de acordo com eles. Deus não estava de acordo com eles. Eram profecias mentirosas que lhe davam ao rei. Que davam ao rei. Mas havia um profeta que não se deixava comprar. Houve um profeta genuíno, Elias, que não se deixava comprar, mesmo que lhe custasse a vida, ele profetizaria o que Deus lhe dizia. É importante saber que depois Elias diz, capítulo 18, versículo 41 em diante, e disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. E os céus estavam sem nuvens. Mas Elias as estava escutando em outra dimensão e está vendo o que Deus vai fazer, e para que seja feito, Elias tem que falar. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Não havia nuvens. Porque para que chova, tem que aparecer as nuvens, que são as que são carregadas de água. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. A 7ª vez, disse, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo, os céus se enegreceram de nuvens
e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e, cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Uma chuva grande. Elias pedindo onde? No Monte Carmelo, orando e mandando o seu servo olhar para onde? Para o ocidente. Porque recordem que da terra de Israel e do Monte Carmelo, para olhar para o mar, tem que olhar para o oeste. E a nuvem que sobe do mar, o mar representa nações, povos e línguas. E ele olha para o oeste, para o Mar Grande. Agora recordemos que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo com o espírito e virtude de Elias manifestado por quarta ocasião, disse que houveram duas disputas, e a terceira é no Monte de Sião. É no Monte de Sião. A primeira, no Monte Carmelo, foi com Elias. A segunda foi no Monte da Transfiguração com Jesus. E ao seu lado, Moisés e Elias, um de cada lado. E a terceira batalha é no Monte Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora está o Monte de Sião literal lá em Israel. E está o Monte de Sião espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é também a Jerusalém celestial. Mas sempre na tipologia, sob o novo pacto, o Monte de Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 12, versículo 18 de Hebreus, daí em diante diz: não tende chegado ao monte palpável, ou seja, não aproximeis, não tende chegado ao monte Sinai, e ardente, e a escuridão, e as trevas e a tempestade. Quando Deus estava dando a lei a Moisés, o monte estava aceso em fogo, havia uma tempestade, ali havia trovões, a trombeta soando fortemente, havia escuridão também, porque a luz resplandece nas trevas e sobre as trevas. E as trevas eram densas, mas lá onde Moisés estava o fogo de Deus, a presença de Deus, a coluna de fogo. E ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou trespassado por dado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor que o de Abel. E o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Nos aproximamos do Monte de Sião espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos o monte literal, que é lá em Jerusalém, onde há grandes bênçãos para Israel. Temos que ver o que são os tipos e figuras
e ver que há uma bênção grande tanto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo como para o povo hebreu, pelo qual oramos pela Igreja do Senhor Jesus Cristo e oramos também pelo povo hebreu. São nossos irmãos. Em Apocalipse, capítulo 14, nos fala do Monte de Sião, diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Aí vejam vocês, diz: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo, dizendo, cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Agora vejam como sobre o Monte de Sião estarão 144.000 que seguem o Cordeiro. Espiritualmente, o Monte de Sião é a igreja. No literal, um monte lá em Jerusalém. Estamos em um tempo em que temos que ver e entender, conhecer quais são os sinais que estão nas Escrituras que vão estar indicando o tempo do fim, o tempo para se completar a Igreja do Senhor Jesus Cristo e para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não podemos ignorar os sinais dos tempos. O mesmo Cristo diz que as pessoas daquele tempo não conheceram o tempo que estavam vivendo. Ignoraram os sinais que indicavam que aquele era o tempo messiânico, o tempo para a vinda do Messias. E, consequentemente, se cumpriu e não souberam. Ele dizia: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Vimos o importante que é conhecer os sinais dos tempos para poder reconhecer o tempo em que a pessoa está vivendo. Se não reconhecemos os sinais dos tempos, perderemos
o que Deus estará fazendo no tempo que nos correspondeu viver. Capítulo 12, versículo 54 ao 56 diz de São Lucas: disse também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, o ponente, o pôr do sol é o ocidente e o oeste. E nós, onde estamos? No ocidente. Portanto, nos corresponde ver esse sinal. A nuvem de água, a nuvem da chuva, do Evangelho do Reino, da chuva tardia, se levantando do ocidente, do continente americano, sobretudo da parte da América Latina e o Caribe. O mar representa povos, nações e línguas. O mar, literal, pois é o de água. E agora, de onde se levantará a nuvem de água espiritual de chuva tardia? Do ocidente. Como relâmpago que sai do oriente, a terra de Israel, e se mostra onde no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Portanto, o que o quarto Elias anunciou, que aconteceria e os sinais que deu, assim como Cristo deu também, vão se cumprir no ocidente, no monte de Sião espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e daí passará ao oriente e ao leste, assim como passa o sol do oeste ao leste. E o sol que se vê na tarde depois do pôr do sol, que pode ser de 5 a 6 da tarde, ou de 5 a 8, depende da temporada, se for verão ou inverno, é o mesmo sol que vai sair pelo leste. Portanto, os primeiros que têm a bem-aventurança, a bênção de ver o sol que vai sair pelo leste, que Israel está esperando? A vinda do Senhor. Ou verá a igreja do Senhor Jesus Cristo no ocidente. Porque onde resplandecerá a vinda do Filho do Homem será no ocidente, como relâmpago que sai do oriente e se mostra onde? No ocidente. Assim que vamos ver com antecipação o que vai acontecer em Israel. Elias olhou e mandou seu servo olhar, vai e olha para o mar, ou seja, para o ocidente, que está o mar Mediterrâneo. Por isso, diz o reverendo William Branham que Apocalipse capítulo 10 é a vinda do anjo forte, do Senhor, do anjo do pacto. E diz que esse é o mensageiro a Israel. É o anjo do pacto, sempre o mensageiro a Israel, quem deu o pacto lá no Monte Sinai. E depois deu o novo pacto, estabeleceu o novo pacto lá no monte, em Jerusalém. Na cruz do Calvário, derramou o sangue do novo pacto. Na última ceia que teve com seus discípulos, por aí pelo capítulo 26, versículos 26 ao 29, diz: esse é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. E agora, assim como o sol começa seu percorrido no leste e o termina no oeste, termina o tempo de iluminar. O dia da dispensação da graça, começou iluminando lá em Israel,
no leste, Oriente Médio, su recorrido e el sol de justicia, ¿dónde? termina seu recorrido o sol de justiça onde? No Ocidente. Simple Então, como eso. simples assim. El sol O representa a sol Cristo, la luna representa la Cristo, a iglesia. lua representa a igreja também. E El monte de Sión o representa Monte de también Sião representa também a igreja. Y ahora E agora, vendrá de Sión el libertador. de Sião virá o libertador de São Paulo em Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 27. Y Isaías dice, E em Isaías diz, virá o libertador a Sião. Capítulo Capítulo verso 59, versículo 20 de Isaías. Ahora Agora, podemos ver que una podemos Sión ver espiritual que y otra es uma é Sião espiritual e outra é Sião literal. y hay una E Jerusalén há uma Jerusalém espiritual que es la iglesia. espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, Porque porque nuestra ciudadanía está nossa en los cielos, de donde cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o qual transformar nuestros cuerpos, transformará nossos corpos, transformar el cuerpo transformará o nosso corpo para que sea conforme de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Disso que nos fala São Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. versículos 20 ao 21. Transformará el cuerpo Transformará o de la nosso humilhación corpo de humilhação, porque en estos cuerpos, porque siendo nestes corpos, sendo príncipes y princesas príncipes e princesas del reino de los cielos, do reino dos céus, de lo cual Cristo dice do qual Cristo en diz Apocalipsis capítulo em 1 y Apocalipse capítulo 1 e capítulo 5 y capítulo 20 del e capítulo Apocalipsis, 20 de Apocalipse, que são que que Ele nos ha limpiado com sua sangue, Ele nos limpou com seu sangue, nos redimiu, com seu sangue nos fez para nosso Deus reis sacerdotes. E também São Paulo diz, jueces, Juízes, e Apocalipse capítulo 20 diz que julgarão também aos que lhes é dado poder para julgar. Portanto, podemos ver que assim, como um príncipe e uma princesa de algum país onde ainda a monarquia estiver em efeito, mesmo que seja na forma que alguns países o têm, que são reis, mas não mandam, mas que o governo que estabeleceram, que foi estabelecido, democrático é quem tem o mando, o poder político. Mas, se você vê filhos da realeza vestidos em forma esfarrapada, estão degradando, estão em uma forma de vestir degradada para a posição que a eles lhes corresponde como príncipes e princesas. E se os vêm fazendo certas coisas que se supõe que não deveriam fazer, também estão fazendo mal. E os filhos e filhas de Deus estão na terra em corpos mortais, temporários, e, consequentemente, nasceram em um dia para morrer no outro dia, até que ocorra nossa transformação e já não vejamos morte, os que morreram sejam ressuscitados em corpos glorificados. E isso é uma promessa também para o tempo em que estamos vendo sinais correspondentes a este tempo final, sinais no céu e na terra também. E na terra, tanto no meio ambiente, como também no mundo espiritual, religioso e político. Todas as coisas debaixo do céu têm seu tempo. Temos que reconhecer o tempo que nos correspondeu viver, reconhecer os sinais que correspondem ao nosso tempo e nos agarrarmos bem do anjo do pacto de Jesus Cristo, porque quem soltar Cristo e se afastar de Cristo, se afastou do novo pacto, e o sangue de Cristo já não é efetivo para ele. Fica sob maldição.
Portanto, é importante reconhecer os sinais do tempo que nos correspondeu viver. Para este tempo em que vivemos, está a promessa de que enviará Elias como precursor da sua segunda vinda, e já o enviou e já se foi. Já é história. Mas temos a promessa que esse ministério de Elias se repetirá pela quinta ocasião. E esse será um sinal grande para todos os seres humanos, tanto para o cristianismo também como para os judeus, que estão esperando Elias, que precursará a vinda do Senhor para eles e anunciará a paz imperecível. Portanto, vem com uma mensagem no qual estará falando da paz imperecível. E a paz imperecível está marcada dentro do reino do Messias. Não pode vir falando da paz imperecível, que poderá ser obtida por tratados internacionais. Não. A paz imperecível atrará o Messias Príncipe em seu reino. Fora disso, será tratado de paz para uma paz temporária, da qual diz São Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo em diante. Quando disserem paz e segurança, então virá destruição repentina, e não escaparão, como as dores da mulher em parto, e não escaparão. Isso é o que acontecerá durante o tempo da grande tribulação. Estão tratando com diferentes líderes políticos e religiosos para trazer uma paz temporária, o qual não está mal, porque até que chega a perfeita, ter paz, mesmo que seja temporária, é boa, para que nossos filhos estejam tranquilos e as pessoas possam ir trabalhar tranquilos, e assim por diante. Mas, dentro desse tempo, que vai estar essa paz temporária, de repente, vai se desatar um conflito grande, tanto militar como político, como diplomático, e também no meio ambiente, na natureza. Esses serão juízos divinos que cairão sobre a raça humana durante a grande tribulação. Portanto, é preciso reconhecer os sinais correspondentes a este tempo final e o que estará indicando neste tempo no qual estamos vivendo. Porque senão nos passará por cima sem que percebemos o que está acontecendo neste tempo final. Vejam lá com o Messias no meio deles e não o reconheciam, exceto alguns que perceberam por revelação divina. Não te revelou carne nem sangue, disse Cristo a São Pedro, mas meu Pai que está nos céus. É por revelação divina que desce diretamente de Deus ao coração, à alma da pessoa, por meio da mensagem correspondente ao tempo que a pessoa está vivendo. E desperta a realidade. Levanta-te, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Os mortos espirituais, os mortos à vida eterna. Ressuscitar a vida eterna por meio de receber a Cristo como Salvador. E nascer de novo da água e do Espírito, nasce a vida eterna. É restaurado a vida eterna espiritual primeiro e depois, na ressurreição e a transformação dos vivos, a vida eterna física que Ele prometeu para todos os crentes nele. Portanto, não descuidemos dos sinais dos tempos. Temos terremotos, maremotos, vulcões. Tudo isso está profetizado. O reverendo William Branham, na página por aí 373 do Livro das Eras, disse, o livro dos selos, página 373 diz, que quando virmos
que estiverem ocorrendo terremotos, assim, muitos terremotos, um por aqui, outro por ali, assim consecutivos. Recordemos que assim será o tempo para a ressurreição dos crentes que partiram e, consequentemente, para a transformação dos que estamos vivos. É importante estar despertos à realidade. Estejamos despertos à realidade do tempo que nos correspondeu viver, despertos às promessas que há e despertos para ver essas promessas sendo cumpridas gradualmente, cada uma a seu devido tempo. Porque para todas as coisas há tempo e, consequentemente, para as coisas de Deus há tempo assinalado pelo próprio Deus. Todas as coisas debaixo do céu têm seu tempo. E você e eu, para vir à Terra, tivemos o tempo assinalado por Deus. Não viemos no tempo que nós desejamos viver na Terra, porque nós não tivemos para escolher. Isso foi eleição de Deus. Graças a Deus que escolheu para nós vivermos nesse tempo. O tempo das grandes promessas e dos grandes sinais, para receber todas as bênçãos divinas e chegar à ressurreição dos mortos e à transformação dos vivos. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Com vocês o reverendo Porfírio Ramon Tilleria, aqui presente. E em cada país, o ministro correspondente. Deus abençoe e guarde a todos.